Durante um jantar em um restaurante, o milionário ficou paralisado ao ver que a garçonete era idêntica, a sua esposa falecida há 20 anos. Ricardo Nogueira ajeitou a gravata de seda italiana enquanto observava a chuva que castigava as ruas históricas de Petrópolis através das janelas do palácio, o restaurante mais refinado da cidade serrana. As gotas de água escorriam pelo vidro, formando desenhos que lembravam as lágrimas que ele derramara tantas vezes ao longo dos últimos 20 anos, desde que Isabela, sua esposa, desaparecera misteriosamente. O salão do restaurante estava parcialmente vazio naquela noite de terça-feira. As luzes âmbar refletiam nos cristais das taças, criando um ambiente acolhedor que contrastava com a tempestade do lado de fora. Ricardo frequentava o local há anos, sempre escolhendo a mesma mesa discreta no canto, próxima à lareira de pedra. Ali, podia se perder em suas memórias sem ser incomodado. Aos 55 anos, Ricardo havia construído um império no ramo da tecnologia, mas sua fortuna não preenchia o vazio deixado por Isabela. Ela havia partido sem deixar rastros durante uma viagem a trabalho, grávida de 5 meses. As buscas foram intensas, mas nunca encontraram respostas concretas sobre seu paradeiro. O mistério permanecia, assim como a dor da ausência. Enquanto folheava distraidamente o cardápio de couro, algo captou sua atenção. Uma jovem garçonete atravessava o salão com uma elegância natural que o fez congelar. Seu coração disparou e, por um momento, pensou estar tendo uma alucinação. A semelhança era impressionante. Os mesmos olhos cor de mel, o sorriso delicado, até a maneira peculiar de caminhar, como se flutuasse sobre o piso de mármore. Com as mãos trêmulas, Ricardo deixou o cardápio escorregar sobre a mesa. O som chamou a atenção de Pietro, o maître que o conhecia há anos. — Está tudo bem, Sr. Nogueira? Perguntou, aproximando-se com preocupação. Ricardo mal conseguiu balbuciar uma resposta, seus olhos fixos na jovem que agora atendia uma mesa próxima. — Quem é aquela garçonete? Perguntou, tentando manter a voz firme. Pietro seguiu seu olhar e sorriu. — Ah, a Mariana. Começou há alguns meses. Excelente funcionária, muito dedicada. Veio de São Paulo em busca de uma vida melhor. A informação provocou uma onda de emoções em Ricardo. Mariana. O nome que ele e Isabela haviam escolhido para sua filha ainda não nascida. Seria possível. A idade aparente da jovem, a semelhança impressionante com Isabela. Seu coração batia descompassado enquanto milhares de possibilidades atravessavam sua mente. Reunindo coragem, Ricardo pediu a Pietro que a chamasse à sua mesa. Enquanto esperava, suas mãos inquietas brincavam com o anel de casamento que nunca tirara. Mariana aproximou-se com um sorriso educado, sem fazer ideia do turbilhão que sua simples presença provocava. — Boa noite, senhor. Posso ajudá-lo com algo? Perguntou ela, e sua voz tinha a mesma doçura que Ricardo recordava em Isabela. Ele precisou de alguns segundos para recuperar a compostura antes de responder. — Por favor, sente-se um momento, convidou, indicando a cadeira à sua frente. Diante do olhar hesitante dela, acrescentou: — Prometo que não tomarei muito do seu tempo. Mariana lançou um olhar para Pietro, que assentiu discretamente. Ela sentou-se, ajeitando o avental do uniforme com gestos delicados que eram como flashbacks vivos de Isabela. Durante a conversa que se seguiu, Ricardo descobriu que Mariana havia crescido em um orfanato em São Paulo. Nunca conhecera seus pais biológicos e, aos 18 anos, decidira buscar seu próprio caminho. Escolhera Petrópolis por acaso, encantada pela cidade durante uma viagem de fim de semana. Cada palavra dela era como uma peça de quebra-cabeça se encaixando. Ricardo ouvia atentamente, controlando a vontade de revelar suas suspeitas. Não podia assustá-la com conclusões precipitadas, mas seu instinto gritava que aquele encontro não era coincidência. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Ao final da conversa, Ricardo fez uma proposta que surpreendeu a ambos. Ofereceu a Mariana um emprego como sua assistente pessoal.
O salário seria 3 vezes maior que o atual, com todos os benefícios possíveis. Diante do olhar desconfiado dela, explicou que precisava de alguém jovem e dedicada para ajudá-lo a modernizar alguns aspectos de sua empresa. Mariana hesitou, sua expressão dividida entre a desconfiança natural e a tentação da oportunidade. "Por que eu? Mal me conhece?" questionou, demonstrando uma sagacidade que também lembrava Isabela. Ricardo sorriu, escolhendo suas palavras com cuidado. "Às vezes, precisamos confiar em nossa intuição. Você me passa confiança, Mariana, e prometo que não se arrependerá se aceitar." A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro do palácio, uma história começava a se desenrolar. Uma história sobre destino, segundas chances e segredos há muito enterrados, que finalmente viriam à tona. Mariana prometeu pensar na proposta, sem imaginar que aquela conversa mudaria sua vida para sempre. Enquanto a observava se afastar para atender outras mesas, Ricardo já planejava seus próximos passos. Precisava ter certeza de suas suspeitas, mas precisava agir com cautela. Se Mariana fosse realmente sua filha, desta vez não permitiria que o destino a afastasse novamente. Uma semana após o encontro no palácio, Mariana atravessava o imponente saguão do edifício Nogueira, no centro empresarial de Petrópolis. O prédio de vidro e aço refletia a luz do sol da manhã, criando um espetáculo de cores que contrastava com o nervosismo que ela sentia. Após muito refletir, decidira aceitar a proposta de Ricardo, embora uma parte dela ainda questionasse a estranha coincidência daquela oportunidade. O salto de seus sapatos novos ecoava pelo piso de mármore enquanto seguia em direção à recepção. Havia investido parte de suas economias em um guarda-roupa mais apropriado para o novo ambiente de trabalho. Uma recepcionista elegante, que se apresentou como Sandra, a conduziu ao elevador executivo. "O senhor Nogueira a aguarda no 20º andar", informou Sandra com um sorriso profissional. "Ele raramente contrata pessoas diretamente, sabe? Você deve ser realmente especial." Aquelas palavras apenas aumentaram a inquietação de Mariana. Durante a subida, seu reflexo no espelho do elevador revelava uma jovem de 20 anos tentando parecer mais velha e experiente do que realmente era. Seus longos cabelos castanhos estavam presos em um coque discreto, e o tailleur azul marinho havia sido uma escolha segura para o primeiro dia. As portas se abriram diretamente no escritório de Ricardo, um ambiente sofisticado com vista panorâmica para a serra. Ele estava em pé junto à janela, contemplando a paisagem, mas virou-se ao ouvir sua chegada. Seu sorriso era caloroso e, por alguma razão inexplicável, familiar. "Bem-vinda, Mariana", disse ele, gesticulando para que ela se sentasse em uma das poltronas de couro. "Espero que se sinta à vontade aqui." Durante as horas seguintes, Ricardo apresentou a ela suas novas atribuições. Mariana seria responsável por organizar sua agenda, participar de reuniões importantes e ajudar na gestão de projetos sociais da empresa. O trabalho era desafiador, mas ela sempre fora uma pessoa determinada. "Há algo especial que quero lhe mostrar", disse Ricardo, levando-a até uma porta lateral de seu escritório. Ao abri-la, revelou uma sala menor, mas igualmente elegante. "Este será seu espaço." A sala tinha uma mesa de mogno, computador de última geração e, para surpresa de Mariana, um pequeno jardim vertical com orquídeas. "As orquídeas eram as flores preferidas de minha esposa", comentou Ricardo, sua voz suave carregada de nostalgia. "Ela sempre dizia que eram como pessoas, precisam de cuidado e paciência para florescer." Mariana sentiu algo estranho ao ouvir aquilo, como se uma memória distante tentasse emergir. "São lindas", murmurou, aproximando-se das flores. "Sempre tive uma conexão especial com orquídeas. Mesmo no orfanato, conseguia fazê-las florescer quando ninguém mais conseguia." Ricardo observou-a atentamente, notando como ela inconscientemente tocava um pequeno sinal de nascença atrás da orelha, exatamente igual ao que Isabela tinha. Seu coração acelerou, mas manteve a compostura. Precisava ser paciente, assim como com as orquídeas. Ao longo do dia,
Ricardo compartilhou mais histórias sobre a empresa e sobre sua vida. Falou sobre como começou do zero, sobre seus projetos futuros, mas sempre que mencionava Isabela, percebia como Mariana demonstrava um interesse especial, quase involuntário. Durante o almoço, que compartilharam no próprio escritório, Mariana começou a se soltar mais. Contou sobre sua infância no orfanato, as dificuldades e sonhos. Sempre imaginei como seriam meus pais, confessou ela, brincando com a comida no prato. As outras crianças criavam histórias fantásticas sobre suas famílias, mas eu sempre senti que a verdade sobre a minha estava em algum lugar, esperando para ser descoberta. Ricardo engoliu em seco, controlando a vontade de revelar suas suspeitas. Em vez disso, perguntou sobre os documentos do orfanato, se ela tinha acesso a alguma informação sobre sua origem. Apenas o básico, respondeu ela. Fui deixada lá com apenas alguns meses de vida, embrulhada em uma manta azul com as iniciais I.N. bordadas. Sempre me perguntei o que significavam aos Isabela Nogueira. As iniciais atingiram Ricardo como um raio. Aquela manta havia sido um presente que ele dera a Isabela quando descobriram a gravidez. Mas precisava de mais provas antes de compartilhar suas suspeitas. Ao final do dia, Mariana estava mais relaxada e confiante. Ricardo observou-a organizando sua nova mesa, arrumando cada item com o mesmo perfeccionismo que caracterizava a Isabela. Era como ver o passado e o presente se fundindo diante de seus olhos. Amanhã começaremos com os projetos principais, disse ele, preparando-se para encerrar o expediente. Há muito trabalho pela frente, mas algo me diz que formamos uma boa equipe. Mariana sorriu, aquele sorriso que era como um espelho do passado. Obrigada pela oportunidade, sim, senhor Nogueira. Prometo não decepcioná-lo. Enquanto havia partir, Ricardo fez uma ligação. Preciso de sua ajuda para uma investigação discreta, disse ele ao seu advogado de confiança. É sobre o orfanato Santa Clara, em São Paulo. Preciso de todos os registros de entrada de bebês entre janeiro e dezembro de 2003. A busca pela verdade estava apenas começando, e Ricardo sabia que cada dia ao lado de Mariana traria novas descobertas. O destino havia lhe dado uma segunda chance, e ele não a desperdiçaria. O outono pintava as ruas de Petrópolis com tons dourados, enquanto Mariana completava seu primeiro mês na empresa. A adaptação havia sido surpreendentemente natural, como se aquele lugar sempre tivesse sido seu destino. A jovem organizava alguns documentos em sua sala quando encontrou uma antiga fotografia que caíra de uma pasta. Na imagem amarelada pelo tempo, uma mulher jovem e elegante sorria para a câmera, sentada em um banco de jardim, cercado por orquídeas. Havia algo hipnotizante naquele sorriso, algo terrivelmente familiar. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando virou a foto e leu a inscrição. Isabela, Jardim das Orquídeas, 2003. Vejo que encontrou uma das minhas fotos preferidas. A voz de Ricardo a sobressaltou. Ele estava parado à porta, observando-a com uma expressão enigmática. Esta é Isabela, minha esposa. Muito bonita, murmurou, sentindo uma inexplicável conexão com a imagem. E essas orquídeas são as mesmas espécies que temos aqui no escritório? Ricardo aproximou-se, seus olhos brilhando com emoção contida. Sim, ela criou este jardim. Isabela tinha um dom especial com as orquídeas, assim como você. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Sabe, Mariana, às vezes o destino tem formas misteriosas de unir as pessoas. Naquele momento, foram interrompidos por Sandra, que entrou apressada com um envelope em mãos. Senhor Nogueira, chegaram os documentos que o senhor solicitou. Ricardo pegou o envelope, agradecendo com um aceno. Durante o restante da tarde, Mariana não conseguiu se concentrar totalmente no trabalho. Seus pensamentos voltavam constantemente à fotografia de Isabela. Havia algo nos olhos dela, na forma como sorria, que despertava sensações estranhas, como memórias submersas tentando vir à tona. Ao final do expediente, Ricardo a chamou para uma conversa em seu escritório. O sol se punha,
tingindo o céu de rosa e laranja, criando uma atmosfera quase mágica através das janelas panorâmicas. Mariana, começou ele, sua voz mais suave que o normal. Gostaria de lhe contar uma história. É sobre Isabela, sobre o que realmente aconteceu há 20 anos. Ele narrou como conheceu Isabela na faculdade de administração, o casamento feliz que tiveram, os sonhos que compartilhavam. Falou sobre a gravidez tão desejada e os planos para o futuro. Mas também mencionou as tensões familiares, especialmente com Eduardo, o irmão de Isabela, que nunca aprovara o casamento. Isabela estava grávida de 5 meses quando desapareceu. Continuou Ricardo, sua voz embargada pela emoção. Era uma viagem de negócios aparentemente comum, mas ela nunca retornou. As investigações não levaram a lugar algum, como se ela tivesse simplesmente desaparecido no ar. Mariana ouvia atentamente, sentindo seu coração bater cada vez mais forte. Algo naquela história ressoava profundamente em seu ser, como se cada palavra fosse uma peça de um quebra-cabeça que ela carregava dentro de si, sem saber. Senhora Nogueira, interrompeu ela, hesitante. Por que está me contando tudo isso? Ricardo levantou-se, pegando o envelope que Sandra trouxera mais cedo. Porque encontrei algo nos registros do orfanato onde você cresceu. Ele retirou alguns documentos do envelope. Em dezembro de 2003, uma bebê foi deixada lá, embrulhada em uma manta com as iniciais I.N. A data coincide exatamente com o período em que minha filha deveria ter nascido. O ar pareceu ficar mais denso no escritório. Mariana sentiu suas mãos tremerem, enquanto pegava os documentos que Ricardo lhe estendia. Entre eles, havia uma foto da manta azul que ela sempre guardara como única lembrança de sua origem. Há mais, continuou Ricardo, sua voz agora quase um sussurro. Encontrei isto entre os pertences de Isabela. Ele mostrou uma carta antiga, amarelada. É uma carta que ela escreveu dias antes de desaparecer, expressando preocupação com algumas atitudes suspeitas de seu irmão Eduardo. Mariana lia os documentos em silêncio, lágrimas começando a se formar em seus olhos. As coincidências eram muitas, as datas, as iniciais, sua inexplicável conexão com as orquídeas, a semelhança física com Isabela, que todos no escritório já haviam comentado. Você acha que eu... Ela não conseguiu completar a frase, sua voz falhando com a emoção. Ricardo se aproximou, seus olhos também marejados. Acredito que você seja minha filha, Mariana. A filha que pensei ter perdido há 20 anos. Mas preciso que você saiba que não estou procurando apenas confirmar uma suspeita. Estou tentando entender um mistério que mudou muitas vidas. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante da cidade e pelo bater acelerado de 2 corações que, talvez, sempre estiveram destinados a se reencontrar. A verdade começava a emergir. Mas ainda havia muito a ser descoberto. E nem todas as revelações seriam fáceis de aceitar. A manhã seguinte amanheceu nublada, refletindo o turbilhão de emoções que agitava os pensamentos de Mariana. Ela havia passado a noite em claro, revirando cada detalhe da conversa com Ricardo, examinando repetidamente a foto de Isabela que ele permitira que ela levasse para casa. Em seu pequeno apartamento alugado, Mariana abriu a caixa antiga, onde guardava seus poucos pertences do orfanato. A manta azul com as iniciais IN, agora desbotada pelo tempo, parecia contar uma história diferente à luz das revelações recentes. Seus dedos traçaram as letras bordadas, enquanto memórias fragmentadas de sua infância surgiam em sua mente. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Ricardo, sua voz transmitindo a mesma mistura de ansiedade e esperança que ela sentia. Mariana, sei que é muito para processar, mas gostaria de lhe mostrar algo importante. Posso passar para buscá-la em 1 hora? Durante o trajeto no carro luxuoso, o silêncio entre eles era confortável, como se já compartilhassem uma conexão além das palavras. Ricardo dirigia pelas ruas sinuosas de Petrópolis, até chegarem a uma bela casa em estilo colonial, cercada por um jardim exuberante. Esta era a casa onde Isabela e eu morávamos, explicou ele, estacionando. Mantive tudo como ela deixou.
esperando que um dia pudesse compartilhar isso com nossa filha. Ao entrarem, Mariana foi envolvida por uma sensação estranha de familiaridade. O aroma suave de orquídeas preenchia o ambiente, vindo de um jardim de inverno que ocupava parte da sala. As paredes eram decoradas com fotografias que contavam a história de amor de Ricardo e Isabela. Este era o quarto que preparamos para você, disse Ricardo, abrindo uma porta no andar superior. O cômodo, pintado em tons suaves de verde, permanecia intocado. Um berço antigo de madeira trabalhada ocupava o centro, e nas prateleiras, livros infantis e pequenos ursos de pelúcia aguardavam uma bebê que nunca chegou a ocupar aquele espaço. Mariana aproximou-se de uma cômoda antiga, onde uma caixa de música repousava. Ao abri-la, uma melodia suave preencheu o ambiente. "Esta música", murmurou ela, sentindo lágrimas nos olhos. "Eu a conheço. Sempre a ouvi em meus sonhos, mas nunca soube de onde vinha." Ricardo precisou se apoiar na parede, visivelmente emocionado. "Isabela tocava esta caixa de música todas as noites, dizendo que você já reconhecia a melodia dentro dela." Ele fez uma pausa, recuperando o fôlego. "Ela dizia que seria nossa canção especial." Enquanto exploravam a casa, Ricardo compartilhava histórias sobre Isabela. Sua paixão por literatura clássica, seu talento para a pintura, seu sonho de criar uma fundação para ajudar crianças carentes. Cada detalhe revelado criava uma ponte entre o passado e o presente, preenchendo vazios que Mariana carregara por toda a sua vida. Na biblioteca, Ricardo abriu um álbum de fotografias. "Olhe isto", disse ele, mostrando uma foto de Isabela jovem. "Você tem o mesmo sinal de nascença que ela, atrás da orelha esquerda." Mariana tocou instintivamente o pequeno sinal em forma de meia-lua que sempre considerara única. As coincidências se acumulavam, transformando-se em evidências cada vez mais concretas. "Há algo mais que preciso lhe mostrar", disse Ricardo, dirigindo-se a um cofre embutido na parede. De dentro dele, retirou um diário antigo. Este era o diário de Isabela. "Encontrei-o recentemente, escondido entre alguns livros. Ela registrou aqui suas suspeitas sobre Eduardo e alguns documentos importantes da empresa que ele tentava manipular." Folheando o diário, Mariana descobriu uma Isabela diferente da imagem serena das fotografias. As páginas revelavam uma mulher preocupada, que pressentia que algo estava errado, mas tentava proteger sua família em crescimento. "Na última entrada", continuou Ricardo, sua voz tensa, "Isabela menciona um encontro com Eduardo em São Paulo, onde ela pretendia confrontá-lo sobre documentos que havia descoberto. Foi a última vez que alguém a viu. Um trovão distante anunciava uma tempestade se aproximando, criando uma atmosfera ainda mais intensa no ambiente." Mariana fechou o diário, sentindo o peso da história que começava a se revelar. "O que aconteceu com Eduardo?" perguntou ela, sua voz apenas um sussurro. "Ele assumiu a vice-presidência da empresa após o desaparecimento de Isabela", respondeu Ricardo, um brilho determinado em seus olhos. "Construiu uma imagem de empresário respeitável, mas sempre senti que havia algo obscuro em suas ações. Agora, com você aqui, as peças começam a se encaixar. A chuva começou a cair lá fora, suas gotas criando uma cortina de água nas janelas da biblioteca. Mariana observava seu reflexo no vidro, vendo pela primeira vez não apenas seus próprios traços, mas os de Isabela, os de Ricardo, uma herança genética que o tempo não conseguiu apagar. "O que fazemos agora?" perguntou ela, virando-se para Ricardo. "Primeiro", respondeu ele, "precisamos ter certeza absoluta. Amanhã mesmo podemos fazer um teste de DNA. Depois precisamos descobrir toda a verdade, não apenas por nós, mas por Isabela." A tempestade aumentava sua intensidade. Mas dentro daquela biblioteca, pai e filha começavam a construir uma ponte sobre o abismo de 20 anos que os separara. Cada revelação era um passo em direção a uma verdade maior. Uma verdade que poderia finalmente trazer justiça e cura para feridas há muito abertas. O laboratório de análises clínicas mais conceituado de Petrópolis estava praticamente vazio naquela manhã de segunda-feira.
Mariana e Ricardo aguardavam os resultados do teste de DNA em uma sala privativa, o silêncio entre eles carregado de expectativa. Após uma semana que pareceu interminável, o envelope lacrado repousava sobre a mesa de Mogno. "Tem certeza que quer abrir agora?" perguntou Ricardo, suas mãos pousadas sobre o envelope. Mariana assentiu, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. O resultado era inequívoco, 99,99% de probabilidade de paternidade. Aquele número transformava suspeitas em certezas, teorias em fatos. Mariana era, sem sombra de dúvida, a filha de Ricardo e Isabela Nogueira. Os corações já sabiam. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, segurando a de Mariana com delicadeza. "Sempre soube que este dia chegaria", disse ele, sua voz embargada. "Desde a primeira vez que a vi no restaurante, algo dentro de mim reconheceu você." De volta ao escritório, pai e filha começaram a planejar seus próximos passos. A verdade sobre o parentesco era apenas o começo. Ainda havia muitas perguntas sem resposta sobre o desaparecimento de Isabela e o papel de Eduardo em toda a história. "Precisamos ser cautelosos", advertiu Ricardo, fechando as persianas de seu escritório. "Eduardo é um homem poderoso e influente. Se ele descobrir que estamos investigando o passado, pode tentar nos impedir." Mariana folheava novamente o diário de sua mãe, buscando pistas nos registros de 2 décadas atrás. "Aqui", apontou ela para uma entrada específica. "Mamãe menciona uma pasta com documentos que guardou em um lugar seguro. Ela escreve sobre um cofre em uma agência bancária." Ricardo arregalou os olhos, uma memória antiga surgindo em sua mente. O Banco Central, Isabela tinha um cofre lá. Nunca consegui acesso porque estava em nome dela, mas agora eu posso solicitar acesso como herdeira legal, completou Mariana, compreendendo o plano. Nos dias que se seguiram, pai e filha trabalharam discretamente para reunir a documentação necessária. O teste de DNA, certidões e documentos do orfanato formavam um dossiê consistente que provava a identidade de Mariana. O processo legal para reconhecimento de paternidade foi iniciado com a ajuda dos melhores advogados. A notícia começou a circular nos corredores da empresa, gerando burburinhos e especulações. Eduardo, que estava viajando a negócios, retornou às pressas ao saber das novidades. Seu rosto, normalmente controlado, demonstrava sinais de perturbação quando irrompeu no escritório de Ricardo. "Que história é essa que estou ouvindo?" demandou ele, sua voz tensa. "Você enlouqueceu, Ricardo? Depois de 20 anos, inventa que encontrou sua filha." Ricardo manteve-se calmo, anos de suspeitas cristalizando-se em certezas diante da reação exagerada do cunhado. "Não é uma invenção, Eduardo. Tenho provas concretas. Mariana é minha filha com Isabela." O rosto de Eduardo empalideceu visivelmente. Seus olhos percorreram o escritório, detendo-se por um momento no retrato de Isabela na parede. "Isso é ridículo", murmurou, mais para si mesmo do que para Ricardo. "Você não pode provar nada." "Na verdade, posso", respondeu Ricardo, abrindo uma pasta sobre sua mesa. "Tenho o teste de DNA, documentos do orfanato, e em breve teremos acesso ao cofre de Isabela no banco." A menção ao cofre fez Eduardo cambalear ligeiramente. Ele se apoiou na cadeira mais próxima, gotas de suor formando-se em sua testa. Neste momento, Mariana entrou no escritório. Eduardo a encarou como se visse um fantasma, a semelhança com Isabela ainda mais evidente sob a luz do final da tarde. "Tio Eduardo", disse ela, sua voz firme, apesar do nervosismo interior. "Acho que temos muito o que conversar." O ambiente ficou carregado de tensão. Eduardo alternava olhares entre Mariana e Ricardo como um animal acuado. "Isso é um absurdo", disse ele finalmente, dirigindo-se à porta. "Vocês não sabem com o que estão se metendo." Após sua saída tempestuosa, Ricardo e Mariana trocaram olhares significativos. A reação de Eduardo apenas confirmava suas suspeitas. Ele sabia muito mais do que demonstrava sobre o desaparecimento de Isabela. "Amanhã iremos ao banco", decidiu Ricardo. "Seja lá o que Isabela guardou naquele cofre, Eduardo teme que descobrimos." Mariana assentiu,
sentindo que estavam cada vez mais próximos de desvendar o mistério que mudara suas vidas. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, revelando uma imagem que, embora dolorosa, precisava vir à luz. Naquela noite, enquanto organizava sua mesa para ir embora, Mariana encontrou um envelope que alguém havia deslizado por baixo da porta. Dentro dele, uma única fotografia. Isabela, grávida, em frente a uma casa desconhecida. No verso, uma mensagem escrita à mão. Nem todas as verdades devem ser reveladas. A manhã estava excepcionalmente fria quando Ricardo e Mariana chegaram ao Banco Central. O prédio imponente, com sua arquitetura clássica, parecia guardar não apenas valores materiais, mas também segredos há muito enterrados no tempo. O gerente os recebeu em sua sala privativa, examinando cuidadosamente a documentação que comprovava a identidade de Mariana como herdeira legítima de Isabela. Após várias ligações e verificações, finalmente foram conduzidos à área dos cofres. O cofre não é aberto há 20 anos, explicou o gerente, consultando o registro. Conforme nossos procedimentos, realizamos uma manutenção anual. Mas o conteúdo permanece intacto desde a última vez que a senhora Isabela Nogueira esteve aqui. O som metálico da chave girando na fechadura ecoou pela sala silenciosa. Mariana segurava firmemente a mão de Ricardo, ambos tensos com a expectativa do que poderiam encontrar. Dentro do cofre havia uma pasta de couro marrom, alguns envelopes amarelados e uma pequena caixa de joias. Ricardo reconheceu imediatamente a pasta. Era idêntica à que Isabela mencionava em seu diário. Vamos levar tudo para analisar em um lugar mais reservado, sugeriu Ricardo, notando o interesse excessivo do gerente no conteúdo do cofre. De volta ao escritório de Ricardo, pai e filha começaram a examinar os documentos. A pasta continha contratos, registros bancários e uma série de anotações feitas por Isabela. As evidências apontavam para um esquema elaborado de desvio de recursos da empresa, orquestrado por Eduardo. Olhe isto, disse Mariana, mostrando uma série de transferências bancárias suspeitas. Eduardo estava desviando dinheiro para contas no exterior desde antes do desaparecimento de mamãe. Ricardo examinou os documentos, seu rosto endurecendo. Isabela deve ter descoberto o esquema. Por isso, ela estava tão preocupada nas semanas antes de desaparecer. Na pequena caixa de joias, encontraram algo ainda mais surpreendente: um pendrive antigo e um bilhete escrito às pressas por Isabela. Para quem encontrar isto, a verdade está nos arquivos. Eduardo não é quem aparenta ser. Se algo me acontecer, procurem na casa de campo em Teresópolis. A chave está com a governanta Maria. Mariana pesquisou o nome no computador. Maria Conceição ainda mora em Teresópolis. Podemos encontrá-la hoje mesmo. Enquanto organizavam uma visita discreta à antiga governanta, foram surpreendidos por uma ligação da recepção. Eduardo estava subindo para uma reunião de emergência do conselho. Ele deve ter sido informado sobre nossa visita ao banco, concluiu Ricardo. Precisamos agir rápido. Mariana guardou os documentos em sua bolsa, preparando-se para sair discretamente. Vou procurar Maria enquanto você lida com o conselho. Quanto menos Eduardo suspeitar de nossos movimentos, melhor. Ricardo concordou, abraçando a filha com força. Tome cuidado. Eduardo pode estar desesperado agora que estamos próximos da verdade. Enquanto Mariana deixava o prédio por uma saída lateral, Ricardo preparava-se para enfrentar seu cunhado no conselho. 20 anos de mentiras e manipulações estavam prestes a vir à tona, e ele precisava jogar suas cartas com sabedoria. No elevador, Mariana apertou o pendrive em sua mão, sentindo que estava cada vez mais próxima de descobrir o que realmente acontecera com sua mãe. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser revelada. O dia estava apenas começando, e as próximas horas prometeriam revelar segredos que mudariam para sempre o destino da família Nogueira. O caminho para Teresópolis serpenteava pela serra, enquanto Mariana dirigia com determinação. O endereço de Maria Conceição estava anotado em um papel amassado em seu bolso,
e cada quilômetro percorrido a aproximava mais das respostas que buscava. Em seu escritório, Ricardo enfrentava uma reunião tensa do conselho. Eduardo havia convocado uma sessão extraordinária, alegando preocupações com a estabilidade da empresa diante dos recentes eventos familiares. "Senhores conselheiros", começou Eduardo, sua voz estudadamente controlada. "Estou profundamente preocupado com o comportamento errático de nosso presidente. Esta história absurda sobre uma filha perdida está afetando negativamente nossos negócios." Ricardo manteve-se sereno, observando os rostos ao redor da mesa. Alguns demonstravam genuína preocupação, outros pareciam mais interessados no drama que se desenrolava. "Se me permitem", respondeu Ricardo, abrindo uma pasta sobre a mesa, "gostaria de compartilhar algumas informações que descobri recentemente sobre a gestão financeira da empresa nos últimos 20 anos. O rosto de Eduardo empalideceu visivelmente. Enquanto isso, Mariana chegava a uma casa modesta nos arredores de Teresópolis. Maria Conceição, uma senhora de seus 70 anos, a recebeu com olhos arregalados de surpresa. "Meu Deus do céu!" exclamou a senhora, levando as mãos ao rosto. "É como ver Dona Isabela novamente." Maria convidou Mariana para entrar, servindo-lhe um café enquanto compartilhava memórias do passado. Sua mãe era uma alma bondosa, menina. Nos últimos dias, antes de partir, ela estava muito aflita. Vinha sempre aqui. Guardava documentos no antigo quarto dela. "A casa de campo ainda existe?" perguntou Mariana, ansiosa. "Sim, mas está abandonada há anos. Ninguém nunca reclamou a propriedade após o desaparecimento de sua mãe." Maria buscou uma chave antiga em uma gaveta da cozinha. "Sua mãe me fez prometer que guardaria isto. Disse que um dia alguém viria procurar." De volta à sala do conselho, Ricardo apresentava evidências das irregularidades financeiras descobertas nos documentos do cofre. Os conselheiros escutavam em silêncio chocado enquanto ele detalhava o esquema de desvios. "Isso é uma armação!" explodiu Eduardo, levantando-se bruscamente. "Ricardo está tentando me difamar para justificar essa história ridícula sobre sua suposta filha." "A história não é ridícula, Eduardo", respondeu Ricardo calmamente. "E você sabe disso melhor que ninguém. Afinal, foi você quem garantiu que Mariana fosse deixada naquele orfanato em São Paulo." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os conselheiros trocavam olhares tensos, enquanto Eduardo parecia lutar para manter o controle. Na casa de campo abandonada, Mariana caminhava pelos cômodos empoeirados, sua lanterna iluminando móveis cobertos e quadros nas paredes. No antigo quarto de Isabela, encontrou uma escrivaninha antiga com uma gaveta falsa. Dentro dela, havia um diário diferente daquele encontrado anteriormente, junto com uma série de fotografias e um envelope lacrado endereçado a Ricardo. As páginas do diário revelavam a angústia crescente de Isabela ao descobrir as manipulações de seu irmão. Ela havia reunido provas suficientes para expor o esquema de Eduardo, mas temia por sua segurança e a de sua filha ainda não nascida. A última entrada, datada do dia de seu desaparecimento, continha uma revelação chocante. Eduardo havia ameaçado expor segredos antigos da família que poderiam destruir não apenas a empresa, mas também a reputação dos Nogueira. Mariana fotografou cada página com seu celular, enviando imediatamente para Ricardo. As revelações poderiam ser decisivas para o desfecho da reunião do conselho. Enquanto isso, no envelope endereçado a Ricardo, havia uma carta que mudaria tudo. Isabela não apenas revelava o plano de Eduardo, mas também deixava instruções específicas sobre como proteger sua filha e a empresa. O sol começava a se pôr quando Mariana encontrou a última e mais importante prova: um conjunto de documentos que Isabela havia escondido dentro de um livro oco. Ali estava a evidência definitiva da manipulação de Eduardo e o verdadeiro motivo de seu desaparecimento. Com as mãos trêmulas, Mariana pegou seu telefone para ligar para Ricardo. A verdade, finalmente completa, estava prestes a vir à tona, e nada mais poderia impedi-la.
O céu escurecia sobre Petrópolis quando Mariana entrou apressadamente no edifício da Nogueira Tecnologia. Seu coração batia acelerado, as descobertas da casa de campo pesando em sua bolsa e em sua consciência. A recepcionista, reconhecendo-a, acenou rapidamente para o elevador executivo. A reunião do conselho ainda está acontecendo, senhorita, informou ela. Mas seu pai pediu para que subisse assim que chegasse. No V5º andar, o ar estava carregado de tensão. Mariana podia ouvir vozes exaltadas vindas da sala de reuniões. Respirando fundo, ela abriu a porta. A cena que encontrou era caótica. Eduardo estava de pé, o rosto vermelho de raiva, apontando acusadoramente para Ricardo. Os membros do conselho pareciam divididos, alguns chocados, outros confusos. Então a herdeira perdida finalmente aparece. Zombou Eduardo ao vê-la. Veio assistir à destruição da empresa que sua mãe tanto amava. Ricardo levantou-se, estendendo a mão para Mariana. Filha, você encontrou algo? Mariana assentiu, sua voz firme apesar do nervosismo. Encontrei tudo, pai. A verdade sobre o que aconteceu com a mamãe, sobre o que o tio Eduardo fez. Ela começou a espalhar os documentos sobre a mesa de reuniões. Contratos fraudulentos, registros de transferências bancárias ilegais. E o diário de Isabela. Os conselheiros se inclinaram examinando as provas com crescente espanto. Isso é uma farsa, gritou Eduardo, tentando agarrar os papéis. Ricardo o impediu, segurando seu braço com firmeza. Chega de mentiras, Eduardo, disse Ricardo, sua voz carregada de 2 décadas de dor contida. É hora da verdade. Mariana então revelou o conteúdo da carta de Isabela e as últimas entradas do diário. A história que se desenrolou deixou todos na sala em um silêncio atordoado. Isabela havia descoberto não apenas as fraudes de Eduardo, mas também um segredo ainda mais sombrio. Eduardo não era realmente seu irmão. Ele havia sido adotado ilegalmente pela família Nogueira quando criança, um favor a uma família influente que queria se livrar de um filho indesejado. Este segredo, se revelado, ameaçaria não apenas a empresa, mas toda a reputação da família. Quando Isabela confrontou Eduardo com suas descobertas, ele entrou em pânico. Temendo perder tudo, Eduardo arquitetou um plano para silenciá-la. No entanto, não teve coragem de causar um mal físico à irmã. Em vez disso, forçou-a a desaparecer, ameaçando expor o segredo da adoção e destruir a reputação da família que ela tanto amava. Isabela, grávida e temendo pela vida de sua filha não nascida, concordou em se afastar. Eduardo arranjou uma nova identidade para ela em uma cidade distante, com a promessa de que um dia ela poderia retornar. Mas esse dia nunca chegou. Isabela morreu em um acidente de carro anos depois, longe de sua família e sem jamais ter conhecido sua filha. À medida que Mariana narrava a história, lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Ricardo. Eduardo havia desmoronado em uma cadeira, toda a sua arrogância evaporada. Por que, Eduardo? Perguntou Ricardo, sua voz embargada. Por que manter essa mentira por tanto tempo? Eduardo ergueu os olhos, derrotado. No começo, era medo. Depois foi ganância. Eu já havia ido longe demais para voltar atrás. Os membros do conselho trocavam olhares de choque e descrença. Um deles, o mais velho, levantou-se. Senhor Nogueira, senhorita universita. Mariana, em nome do conselho, peço desculpas por não termos percebido o que estava acontecendo. Tomaremos todas as medidas necessárias para corrigir essa situação. Nos dias que se seguiram, uma série de mudanças ocorreu na Nogueira Tecnologia. Eduardo foi afastado de suas funções e as autoridades foram notificadas sobre as fraudes. Ricardo, com o apoio do conselho, iniciou uma ampla reestruturação da empresa. Mariana, agora oficialmente reconhecida como herdeira, assumiu um papel ativo na companhia, trazendo novas ideias e uma visão fresca para os negócios. Ela também se dedicou a honrar a memória de sua mãe, criando uma fundação em nome de Isabela para ajudar crianças órfãs. Numa tarde ensolarada, semanas após as revelações, Ricardo e Mariana visitaram o cemitério onde Isabela havia sido enterrada sob seu nome falso.
Com a ajuda das autoridades, eles conseguiram trasladar o corpo para Petrópolis. Diante do novo túmulo, pai e filha permaneceram em silêncio, suas mãos entrelaçadas. O mistério havia sido solucionado, a verdade revelada. Embora o passado não pudesse ser mudado, o futuro se abria diante deles, cheio de possibilidades. Ela ficaria orgulhosa de você, disse Ricardo suavemente, olhando para Mariana. Mariana sorriu através das lágrimas. De nós dois, pai. Ela ficaria orgulhosa de nós dois. Enquanto deixavam o cemitério, o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Era um novo começo para os Nogueira. Uma chance de honrar o legado de Isabela e construir um futuro baseado na verdade e no amor que os unia.